queremos te agradecer, ó Deus, por este tempo, Pai, que o Senhor está nos preparando, Senhor. Eu agradeço, Deus, por cada vida que separou este momento para estarmos aqui aprendendo do Senhor. Senhor, aqueles que ainda não conseguiram chegar por motivo do trabalho, aqueles que não vão poder participar na primeira aula, Senhor, por motivo de enfermidade, ou qual seja o problema, Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro deles, Senhor, de que de alguma forma essa palavra também chegue ao coração dele. Como o nosso pastor Márcio disse, ó Pai, que nosso coração possa estar receptivo, Senhor, e pronto para receber, Senhor, a palavra que vem do Senhor. Não é sobre mim, não é sobre Ezequiel, Pai, é sobre o Senhor, Pai. Nós somos apenas instrumentos de Ti. Que dos lábios dele, ó Pai, possa sair somente aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos nessa noite, Paizinho. Que cada família aqui representada, Senhor Jesus, possa estar disposta a receber do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem trazido para nós como alimento, Senhor, para a nossa caminhada contigo, Deus. Coloca por terra, Pai, tudo, Senhor, laço do inimigo, Senhor, que venha querer nos impedir e de querer nos distrair, Senhor, para receber do Senhor essa palavra, Pai. Ser com cada um que aqui está presente, Senhor, e desde já nós agradecemos a Ti. E já dizemos ao Pai que toda honra e toda glória é somente para o Senhor, porque somente o Senhor é merecedor de todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Como surgiu a Bíblia? A Bíblia é uma coleção sagrada composta por 66 livros, escrita por cerca de 40 pessoas ao longo de aproximadamente 1.600 anos. O Espírito Santo conecta a redação de todos os autores, o que toma cada linha divinamente inspirada e inerrante e faz a história da Bíblia ser bela e poderosa. A Bíblia é dividida em dois grandes blocos. O primeiro é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, fala da primeira aliança que Deus fez com os homens, a origem da humanidade, a história do povo de Israel e a promessa da vinda do Messias. Já o Novo Testamento, escrito por grego, faz parte da nova aliança cumprida em Jesus, a expressão do Evangelho e a profecia do fim do tempo com a volta de Cristo. A Bíblia não foi organizada integralmente em ordem cronológica. Os livros foram organizados priorizando uma ordem narrativa. A criação do Novo Testamento marca a história da Bíblia. No segundo século depois de Cristo, autores como Justino Mártir se referiam a um Novo Testamento, distinto do Antigo. Até o período de Irineu de Lyon, no final do segundo século, já se aceitava a existência de 4 evangelhos, um livro histórico, um livro de e um livro de epístolas. O mais importante o que era entendido era como escritura. A lista de livros do Novo Testamento foram produzida com base no reconhecimento das igrejas no conteúdo de cada escrito. Clemente de Alexandria reconheceu uma boa parte dos livros que conhecemos, mas foi apenas em 367 que Atanásio reconheceu todos os livros que compõem o Novo Testamento, incluindo as pequenas cartas de Judas, João e Tiago. Desenvolvimento da escritura de cada capítulo. A história da Bíblia é marcada por uma mudança da sua estrutura. Originalmente, os livros, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. O texto era corrido sem separação. Foi apenas no século XIII, em 1227, que o clero inglês Stephen Langton, arcebispo da Cantuária, introduziu a divisão de capítulos. Já a divisão em versículos se deu no século depois do Santo Pagini. Foi o primeiro a tentar organizar a Bíblia em versículos numéricos. Em 1527 e 1551, Roberto Estienne fez a divisão em versículos
do grego do Novo Testamento. Então, o que quer dizer aqui, meus irmãos? Só para a gente cortar esse texto aqui logo. A Bíblia, quando ela foi escrita, ela não tinha divisão, ela era uma linha só, ela não tinha divisão de versículos, então ela corria de um jeito só, não tinha a separação. Com o decorrer do tempo, eles foram vendo que tinha que ter a separação dos versículos em ordem cronológica. Não é aquela ordem, vamos dizer, a ordem alfabética, né? Não, é uma ordem cronológica. E através dessa ordem cronológica eles foram começando a fazer o quê? Acertar os versículos, né? Então muita gente hoje deve perguntar assim: poxa, vem cá, uma Bíblia, essa Bíblia, quem escreveu ela? Como que foi organizada? Será que Gênesis é realmente o primeiro capítulo, é o primeiro livro da Bíblia? Né? Será que os 4 primeiros livros da Bíblia é verdadeiro? Então tem muita pergunta, né? Muita pergunta que fazem, se é isso, se é aquilo, mas é enfatizado aqui nesse primeiro trecho aqui que nós lemos, que o Espírito Santo do Senhor que conduziu a cada um dos escritores a estar fazendo. E quando o Espírito Santo conduz, ele é inerrante. Qualquer palavra escrita na Bíblia foi escrita por homem, conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Então, às vezes, nós vamos ter pessoas que questionam sobre a Bíblia Sagrada, mas se for entender, a Bíblia Sagrada, essa Bíblia, ela é o livro mais vendido que tem no mundo, né? É um livro que não para de vender, a cada dia sai milhares e milhares e milhares de cópias vendendo, né? Então a Bíblia, ela é sim o nosso manual de instrução para nós começarmos a nossa base na nossa fé cristã. Nela nós temos tudo que precisamos para entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos, do que precisamos e do que necessitamos. Então a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução, ou seja, ela é a bússola do cristão. Sem a Bíblia, o cristão não existe. Não existe o cristianismo. Mais para frente aqui vou estar mostrando para vocês que isso... Só dá um toque na tela, eu sei que o terceiro. Mais pra frente eu vou estar mostrando para vocês. O terceiro, acho que é o terceiro. Isso. Bom, vamos lá. Sabemos também que existem várias versões, né, de Bíblia hoje, né? Além das americanas, das outras, nós temos as nossas em português, nós temos Almeida do século 21, a Sociedade Religiosa das Edições da Vida Nova, Almeida Revisada e Atualizada, Almeida Revisada e Corrigida, Bíblia Livre para Todos, Nova Almeida Atualizada, Nova Bíblia Viva Português, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional em Português, Bíblia Sagrada Nova Versão Transformada, Tradução Brasileira e Bíblia Sagrada Versão Fácil de Ler. Olha só quantas Bíblias tem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou pedir só para um só abrir e falar, tá? Só um vai abrir e vai falar. Dessas 12 versões da Bíblia aqui, qual é a pessoa, o ser mais falado nela? William, responde para mim. O ser mais falado, pastor? Boa noite a Isso. todos. Seria clichê falar que é o nosso Senhor? Jesus? Isso mesmo. Pode ter várias, inúmeras traduções, mas todas as traduções, todas, sem exceção, eu vou falar somente do Senhor Jesus. Então é por isso que às vezes uns falam, não, essa tradução é melhor, não, essa outra tradução é melhor. Não, existem traduções que são simplificadas, são mais, como que eu posso falar? Ela é mais fácil de entender,
por exemplo, a pessoa que está chegando no Evangelho, então ela pega uma Bíblia de uma versão que dá assim, uma tradução melhor, de umas palavras melhores para ela poder entender, né? Por exemplo, eu posso até citar aqui a Bíblia Sagrada, versão fácil de ler. Essa Bíblia, ela é bem explicativa, né? Para quem ainda não tem assim a caminhada, o conhecimento, né? Essa Bíblia é muito explicativa, é bem explicativa, né? Às vezes alguém tem dificuldade de entender um versículo, né? Vamos dar assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz de vez de paz. Na parte que ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, essa parte, o vale da sombra da morte, muita gente entende como é a morte, né? Não, o vale da sombra da morte, que ele está querendo dizer doenças, alguma aflição, ou alguém que está querendo ali afrontá-lo. É essa parte que ele fala do vale da sombra da morte. Então, se você pegar a NVI, ele fala do vale da sombra da morte. Se você pegar a Almeida também, se você pegar a Genebra também, e inclusive a Genebra, ela foi a primeira Bíblia a ser escrita em português, né? A versão de Genebra, né? Então, todas essas versões, como eu perguntei, o William me respondeu a pergunta muito difícil, né? Muito difícil mesmo de ser respondida, né? Todas falam unicamente e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa base. Terceiro ponto. Isso. O que é Bíblia? Gente, o que é Bíblia? Vamos lá. Eu acho que tem gente aqui que tem mais idade do que eu, tem menos idade do que eu. Agora eu vou fazer outra pergunta, assim, mas agora não vou escolher você não, William, pode ficar tranquilo, viu? Do tempo de escola, né? Tempo de escola que hoje está tudo moderno, né? Hoje é aquela mil maravilha. Quem foi numa biblioteca gastar a tinta da caneta inteira escrevendo um trabalho numa folha de almaço? Quem foi? Abre o microfone aí e levanta e fala para mim. E qual foi a experiência? Eu fui. Pode falar. E não era um só não, nós éramos em muitos. Nós saímos em grupo para fazer os estudos lá na biblioteca. E a gente tinha que pesquisar livros e livros, e tinha que ser tudo escrito à mão, em papel almaço, tinha que ser timbrado, tinha que ser feito uma capa, era bem trabalhado. E hoje, né? Hoje o Senhor nos presenteou que a tecnologia, nós temos todas as versões de todas as Bíblias na palma da nossa mão. Na palma da mão você tem todas as Bíblias para você poder ler. Bíblia de estudo, Bíblia de todos os tipos, né? Falando do tempo falando do tempo da escola, se fosse, agora imagina se um pastor tivesse que comparar versões de Bíblia, se não existisse a tecnologia, como que seria esse pastor, a casa desse pastor? Eu acho que a estante dele ia ter mais de 500 Bíblias, e para ele poder fazer um esboço ali, só por Deus, né? Eu acho que ele falou assim: não, eu não quero ser pastor mais não, porque, meu Deus do céu, vou ter que olhar um monte de Bíblia, né? Eu acho que o nosso pastor Márcio, ele passou por essa situação, né? Ele teve várias versões de Bíblia, porque 50 anos de ministério não tinha toda aquela tecnologia, né? Então acho que ele passou por isso, né? Ele sofreu um pouquinho, então se ele tivesse aqui, ele podia falar: meu filho, eu sofri demais, meu filho, né? Então, hoje nós temos essa flexibilidade, essa facilidade, né, de estudar a Bíblia, né? E continuando, deixa eu só desbloquear meu tablet aqui. E continuando, vamos lá. Qualquer análise responsável de uma simples crença cristã deve estar baseada no que Deus disse sobre o assunto. Portanto, ao olharmos para uma série de crenças cristãs básicas, faz sentido começar com o fundamento dessas graças, as palavras de Deus ou Bíblia. Um tópico que a Bíblia abrange
minuciosamente é ela mesma. Isto é, a Bíblia nos diz o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. A opinião de Deus sobre suas palavras pode ser dividida em 4 categorias: autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Olha só, olha o que Deus fala aqui. Olha, meus filhinhos, lá no princípio eu criei o mundo. E eu criei ele da forma que eu quis. Eu criei ele e separei do jeito que eu entendi que ia dar para vocês sobreviverem. Ou seja, então as palavras que ele falou ali está escrito aonde? Na Bíblia. Você cristão, nós cristãos, cremos na Bíblia, cremos na criação do mundo quando lemos Gênesis. Quando você lê Gênesis, você entende como o mundo foi criado, não é como falam por aí, né? O tal de Big Bang, foi lá que surgiu, né? Surgiu o mundo, foi criado o mundo através daí. Não. Quem criou toda a terra, todo ser que respira, toda a água, tudo foi o nosso Deus. Isso está escrito na Bíblia. Então, a Bíblia, o cristão, sem ler a Bíblia, ele não é um cristão. Ele ainda está pensando em entender em ser um cristão. Então, vamos lá. Vamos começar com autoridade. A palavra do Antigo Testamento são apresentadas pelas frases "assim diz o Senhor". Eu não sei se vocês já perceberam, quando vocês leram o Velho Testamento, toda a passagem do Velho Testamento tem essa frase: "assim diz o Senhor", né? Eu coloquei até uns exemplos aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, ele faz assim: "Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Israel é o meu primeiro filho". Olha só, nesse contexto, Deus está instruindo Moisés a comunicar essa mensagem ao faraó do Egito. A Bíblia continua relatando os eventos que se desenrolam a partir dessa revelação divina. Então, nós sabemos aqui que quando Deus falou assim: "Moisés, você vá até Faraó e fala para ele desse jeito assim, assim diz o Senhor". Então Deus deu uma ordem a Moisés, que Moisés chegasse até Faraó e falasse: "Faraó, olha, assim diz o Senhor". Então, na minha vida e na tua vida, nossas vidas cristãs, sempre é assim: assim diz o Senhor sobre a minha vida. Assim diz o Senhor sobre a vida da Mônica. Assim diz o Senhor sobre a vida do William, sobre a vida do Gilson, sobre a vida do irmão Sérgio. Sempre é assim. Assim diz o Senhor. Tem outra passagem também no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 2, ele fala: "Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses". Olha só, essa parte de Josué, este versículo destaca a origem dos antepassados de Israel e a transição de adoração dos outros deuses para o Deus de Israel. Então, quando Josué ele faz essa advertência, assim diz o Senhor, ele sabe que naquele tempo, naquela terra, estava cultuando muito a falsos deuses, a outros deuses. Então Josué falou: olha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então Josué ele está advertindo veemente: olha, o que vocês estão fazendo está totalmente errado, porque assim está dizendo não eu, mas sim o Deus de Israel, né? Na nossa caminhada, nós temos que sempre dizer: quem nos guia e quem me serve e quem é meu Deus é o meu Deus, é o Deus de Israel. Ele que é o meu soberano, ele que cuida da minha vida.
É Ele que traça o meu caminho. Ele sabe por onde eu tenho que andar, qual o caminho certo e qual o caminho errado. Deuteronômio 30:19 já fala sobre isso. Deus fala: olha, eu estou te dando 2 caminhos. Eu tenho os céus e a terra como testemunha que eu estou te dando 2 caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe o caminho da bênção para que viva tu e tua descendência. Isso é o que? Quem está falando? É a Bíblia. E se a Bíblia está falando, quem é que está falando na Bíblia? É Deus. Porque quem escreveu a Bíblia foi os homens. Mas quem inspirou aos homens a escrever a Bíblia foi Deus. Não foi nenhum homem que achou da cabeça: ah, não, a sarça ardente, eu vi uma sarça ardente. Não, a sarça ardente ali era Deus que desceu ali. Não foi imaginação de homem nenhum. Eu tenho relatos de, às vezes, eu estava assistindo um documentário que uns estudiosos PhD em um monte de coisa, eles falam que João ficou muito tempo preso ali na ilha de Patmos e ele começou a ter alucinação, né? E eles falam que o livro de Apocalipse é pura alucinação, que João estava vendo coisas ali, que durante ele estar muito tempo preso ali, a pessoa fica com a cabeça meio mexida, meio doida, e fala coisas sem nexo. Ele citou até uns tipos que viu a besta, que viu aqui, falou assim, aí ele estava falando, não, aquilo ali é a mente dele, que devidamente ele fica olhando muito tempo para o mar, começou a criar aquelas fantasias na cabeça dele. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos porque que tudo que eles estão falando é mentira, porque nós cremos na onde? Na Bíblia, na palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor, ela não tem nada acrescentada a mais e nada tirada. Ela é feita perfeita. Tem as traduções? Sim. Diferentes? Sim. Mas o mesmo entendimento. As traduções que existem são apenas para quê? Para facilitar um novo convertido na fé. Ou até mesmo um pastor, às vezes, quando pega uma palavra um pouco difícil para ler, ele busca ali uma palavra mais fácil para poder fazer o encaixe para que os irmãos consigam entender. Obviamente que hoje, como eu estou falando, existe a tecnologia, você pode colocar no Google que vai aparecer a tradução da palavra que você quiser, ou às vezes também você pode pegar, né, a Bíblia. Eu, por exemplo, eu tenho todas as Bíblias baixadas no meu tablet aqui, que eu sempre estou fazendo as comparações de versões de versículos para poder entender, né? Meu pai, ele é pastor também e às vezes nós entramos um pouco em conflito de ideias, né? Meu pai, eu já falei, a minha esposa até sabe, meu pai ele tá vendo, assim, que ele tá vendo muito YouTube, ele tá indo pela arqueologia, né? Então eu não discuto com ele algumas coisas que ele está falando. Primeiro, porque ele tem mais de 40 anos de ministério, não vou discutir. Segundo, ele é meu pai. Se ele falar, tá falado, vou só ficar na minha opinião dele, respeito a opinião dele como respeito a minha. Ele, para ver os conflitos que tem, né? Ele é tradicional e eu já sou de outra batista, então já existe a diferença, os choques, né? Mas a mente dele, graças a Deus, já está se abrindo mais um pouco. Ele está começando, né, a abrir mais um pouquinho a cabeça dele sobre isso daí. Mas a igreja, né, que meu pai hoje ele está aposentado também, que ele era pastor, falava também de Jesus, é a mesma Bíblia Sagrada, igualzinha, não muda nada. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 18, também fala assim: e lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que oprimiam. Olha só, nesse contexto, Samuel está tentando está comunicando uma mensagem divina ao povo de Israel, destacando a libertação da opressão egípcia. Então sabemos, né, que mesmo o povo do Egito, mesmo sendo liberto, né, da escravidão, eles murmuraram durante muito tempo. E Samuel fala, né, que assim diz o Senhor, Deus de Israel,
eu tirei Israel do Egito, né? Então, ter esse entendimento, ter a clareza de entender que Deus, acima de tudo, nos deu um manual para a gente poder entender e não ir pela cabeça de outras pessoas que falam fundamentos errôneos, ou às vezes tenta te ludibriar com palavras que não está dentro da Bíblia, né? Existe, né? Eu não jamais vou falar sobre outros tipos de religiões que falam coisas diferentes que está na Bíblia, né? Até os mesmos, eu costumo até falar que os ateus são muito mais crentes do que nós, que eles conhecem a Bíblia demais, né? E tanto eles conhecerem a Bíblia, mas, né, infelizmente não entendo, né, porque eles não creem no Salvador, né? A segunda parte da autoridade é a revelação direta. Às vezes Deus falava diretamente ao autor, que registrava exatamente o que ouvia. Isso ocorreu em momentos específicos, como mencionado em Apocalipse. Então, essa parte, como eu falei, nós estávamos conversando sobre Apocalipse, né? Deus falava diretamente ao autor, que registrava exatamente o que ouvia. Então, o que aqueles PhD, o que os estudiosos falam, que João estava vendo alucinação, estava vendo coisas da cabeça dele, aqui está desmentindo, né? Depois vocês podem até pegar o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, versículo 8 e 12, ele vai falar justamente sobre isso, né? Depois também vou estar disponibilizando esse slide para vocês também, tá? No grupo. Então, isso cai por terra toda a tese que esses estudiosos tentam ludibriar nós cristãos. Então, mais uma vez, meus amados e queridos irmãos, o nosso manual de sobrevivência, o nosso manual de vida cristã, vida no altar com Deus, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, não é coach, preste atenção, não é coach, não é determinados pastores que falam bem por aí, que pregam que você chora, não. Se pastores que pregam por aí choram, coach que fala um monte de coisa e vai te incentivar, não tiver dentro da Bíblia, ele está errado. Porque a Bíblia, quando ela é explicada, e você pega o versículo para estudar, ela é o centro da atração. Porque o centro da atração da Bíblia é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é nenhum homem, não é nenhum pastor, não é nenhum coach. É Jesus Cristo. Ele é a estrela maior. Vamos sempre lembrar disso. Porque é triste até falar isso, mas tem muitos cristãos que vão por pastor. Eu sou de igreja tal porque o pastor, aquele pastor é dessa igreja. Não, meus irmãos, vocês têm que ir atrás da palavra de Deus. Vocês têm que ir na igreja que pregue o verdadeiro evangelho, que pregue Bíblia, que fale de Cristo, que fale a verdade, não esconda a palavra, né? Nosso pastor André, ele está tomando um monte de pancada por aí por estar falando a verdade. Ele não está falando nada mais do que está escrito na Bíblia. Tudo que ele está falando está dentro da Bíblia. Não está tirado nenhuma vírgula e não é acrescentado nem mais uma palavra. Então, é desse jeito que nós temos que ter. Entendimento que a palavra do Senhor, quando ela é falada e dói nas nossas costas, é porque Deus está falando. O pastor Flavinho, todo domingo, ele deixa marca nas costas da gente, né? E todo domingo ele dá ali umas, né? Mas como nosso pastor, nós vamos obedecê-lo, né? A palavra edificante e maravilhosa, né? A segunda pesquisa
A segunda termo que nós temos na Bíblia, tem uma parte dos livros da Bíblia que nós podemos entender como pesquisas, né? Mas por que pesquisas? Nós temos o livro de Lucas. Eu vou ler uma parte para vocês aqui. Em outras ocasiões, os autores basearam seus escritos em pesquisas e entrevistas. Por exemplo, o evangelista Lucas, ao escrever seu evangelho, investigou cuidadosamente os eventos e entrevistou testemunhas oculares, como mencionado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Essas diferentes abordagens refletem a diversidade de metodologia usada pelos autores bíblicos para transmitir a mensagem divina. A interpretação da Bíblia, ou seja, a hermenêutica, né, é fundamental para entendermos o significado desses textos sagrados aplicados da maneira relevante em nossa vida atual. Então, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, né, eles sempre têm que ter um entendimento da palavra do Senhor. Assim como Lucas mencionou aqui, antes dele começar a escrever, o que ele fez? Ele pesquisou, ele entendeu, ele examinou para ver que tudo aquilo que ele ia escrever, né, era correto. Não sei se vocês assistiram o filme de Paulo, né? Paulo, apóstolo de Cristo. Quem está na cadeia ali com Paulo? Quem está sempre ali do lado de Paulo? Lucas. Ele está ali sempre pegando e escrevendo o que Paulo está falando. Tem uma parte que Paulo fala assim: você vai escrever que eu vou falar? Sim, vou escrever, então anota aí. Né? É aquela hora que Paulo começa a falar com Lucas e Lucas começa a escrever o evangelho dele. Né? Então é muito interessante, muito gratificante entender e ler a palavra do Senhor. Vamos para a conclusão da autoridade. Portanto, uma vez que a Bíblia afirma que ela é a própria palavra de Deus, devemos buscar e entender essas palavras, pois, fazendo isso, estaremos procurando entender o próprio Deus. Devemos confiar nas palavras das Escrituras. Portanto, assim, procedendo, estaremos buscando confiar no próprio Deus e devemos procurar obedecer a palavra da Escritura, pois dessa forma estaremos buscando obedecer o próprio Deus. Portanto, uma vez que a Bíblia afirmar que ela é a própria palavra de Deus, devemos o quê? Entendê-la. Se nós entendemos a Bíblia, se nós entendemos ela, nós estamos entendendo a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Estamos ouvindo que Deus está nos falando. Todo dia Deus conversa conosco. Sabe como Ele conversa conosco? Através da Bíblia. É por isso que nós sempre falamos, o cristão ele tem que ler a Bíblia todo santo dia. Todo dia ele tem que ler a Bíblia, nem que seja um capítulo, seja 3 versículos, 5 versículos, mas ele tem que ler a Bíblia, porque quando ele lê a Bíblia, ele está falando com Deus e Deus está lhe respondendo. É muito importante termos essa prática em nossa vida. É muito importante entender que se a palavra do Senhor, ou seja, se a Bíblia não tiver lado a lado na tua vida, lado a lado com você no seu caminho, pode ter certeza, meus irmãos, o fracasso é grande. Amém? Vamos agora para a clareza das Escrituras. Nesse trecho, o apóstolo João adverte sobre a importância de permanecer fiel ao ensino do Cristo. Aquele que se desvia desse ensino não tem comunhão com Deus, enquanto os que permanecem nele têm a comunhão com o Pai e o Filho. Além disso, João alerta para
não receberem em casa não receberem em casa ou saudarem aqueles que não trazem o verdadeiro ensino, pois isso os tornará cúmplice de suas más obras. Lembra que eu falei anteriormente? A palavra do Senhor, ela tem que ser, quando falar, é por isso que o nosso pastor Jean também sempre fala, quando você for para a igreja, estiver sentadinho lá, leva a caneta, leva em um papel e anota o que o pastor está falando. Ele é ser humano também, ele erra também. E depois, se você tiver dúvida, pastor, eu acho que esse versículo que o senhor deu aqui está diferente do que está na minha tradução. O senhor pode me explicar melhor? O pastor pode falar, meu irmão, eu errei, me perdoa. Essa frase realmente não existe na Bíblia. Então, isso é o quê? Isso é a parte que João aqui está falando. Tomem cuidado com a palavra que é proferida pelas igrejas. Tenham seus ouvidos atentos, porque falamos, volto a tornar a repetir de novo, porque temos que ler a Bíblia para não cairmos em ciladas, para não cairmos em palavras errôneas, para não cairmos de repente um versículo que é falado que não faça isso que é maldição, o irmão fala que faça isso que é bênção. Temos que ter muito cuidado. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a você e não trouxer esse ensino, não recebam em casa e nem saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então, mais uma vez, meus amados e queridos irmãos, bastante cuidado, muito cuidado. Clareza da Escritura. Já estou finalizando, tá, meus irmãos? A Bíblia é uma fonte rica de ensinamento e orientação. Eu pulei esse. Ô, minha ajudante. É o 3, minha ajudante? Não, aqui é o segundo. Eu estava aqui, minha ajudante. Desculpa, minha ajudante aqui tá me enrolando, viu, gente? A segunda parte da clareza, ele diz assim: a Bíblia é uma fonte rica de ensinamento e orientação para os cristãos. Ela inclui o amplo alcance do propósito de Deus de redimir e recuperar a humanidade e toda a criação. Quando nos dedicamos à leitura e estudo da Bíblia, podemos encontrar resposta para as nossas dúvidas, direção para as nossas vidas, inspiração para viver de acordo com a vontade de Deus. Quando temos como direção a nossa Bíblia, estamos na vontade de Deus. A Bíblia, ela é a nossa bússola. Hoje não, hoje acho que já tem as cartas marítimas, mas os navios antigamente, né, eles usavam aquelas bússolas. Hoje ainda existe aquelas bússolas, né, para poder guiar norte, sul, para onde eles têm que ir, né. Então, o cristão é a mesma coisa. O cristão, ele está no mar, né, de vez em quando vem a tempestade, quem vai guiar ele? A bússola, que é chamada Bíblia. E qual é a tempestade? A tempestade é o nosso dia a dia. A nossa segunda-feira, que às vezes, segunda-feira braba, né? Parece que essa segunda não vai acabar, é 9 horas da manhã ainda, você olha, caramba, eu olhei quase agora, é 9h10 ainda, né? Então, essas dificuldades, essas tempestades que nós às vezes colocamos, mas nós temos um direcionador, nós temos uma bússola, né? E essa bússola, como eu sempre estou falando, nosso estudo está falando, é a nossa Bíblia Sagrada, né?
ela é a nossa condutora. Ela nos leva às verdes pastos. A passagem no livro de Marcos, que Jesus manda os seus discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado da margem, que ali ele estaria esperando. Só que Jesus não falou, olha, no meio do mar haverá uma tempestade. Ele não falou nada, ele só falou, entre no barco e atravessem que eu estarei esperando do outro lado da margem. Jesus faz isso conosco. Por que ele faz isso conosco? Porque ele sabe, quando ele te dá uma prova, quando ele nos dá uma prova, ele sabe que nós vamos passar essa prova mediante as escrituras, ao qual ele vai nos ensinar a pelejar. Se você está na dificuldade financeira, se você está na dificuldade de doença, a Bíblia, ela é a base para o seu remédio. A Bíblia é a base para você ter como cuidar das suas finanças. Então a Bíblia, ela é tudo em nossas vidas. Tudo, tudo. Ela é o início da nossa base para a fé cristã. Eu vou pular aqui para não estender muito, tá, meus irmãos? Vou pular para o terceiro aqui. O terceiro é a necessidade das escrituras. Paulo sugere isso quando pergunta como alguém pode se tornar um cristão. Aí ele fala assim, ó, se não houver quem pregue, está escrito lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 14, pois a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Paulo, quando fala se não houver quem pregue, ele está falando assim, tá bom, quem vai pregar a palavra para você verdadeira? Quem vai te instruir o caminho verdadeiro? Ah, vai ser o Gilson. Tá, o Gilson vai te instruir, mas como que o Gilson vai te instruir? Ele vai escrever as palavras dele e te instruir o caminho certo que Deus está mandando você andar? Não. O Gilson vai te instruir através da palavra de Deus, através da palavra que foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo. Ele vai instruir a palavra que foi escrita, que está escrito lá em Apocalipse, que foi Deus quem deu aquelas palavras. Então o Gilson, ele vai pregar a verdade, o verdadeiro amor de Cristo. Amém? Vamos para a quarta, suficiência da Escritura. A fim de ser irrepreensível diante de Deus, temos apenas que obedecer a sua palavra. Como são felizes os que andam em caminho irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor. Está escrito no livro de Salmos 119:1. Na Bíblia, Deus deu instruções que nos equipam para toda a boa obra. Então, mais uma vez, a Bíblia, gente, o que ela faz? Eu vejo às vezes cristão, eu fico triste porque eles não estão conseguindo entender o que a Bíblia está tentando ensinar, mostrar. A Bíblia te mostra qual é o caminho que você tem que seguir, ela te dá uma base, ela te dá um alicerce. Ele fala, olha, aqui está meu alicerce para você começar a andar, começar a ter a sua caminhada. Sem esse alicerce, você não vai conseguir andar. Isso eu estou falando na caminhada cristã. Sem a Bíblia não há caminhada cristã. Sem a Bíblia não tem um pastor que vá pregar a verdade, vai pregar o Cristo verdadeiro, o Cristo genuíno, o Cristo que esteve ali na cruz derramando o seu sangue por nós, o Cristo que foi humilhado, o Cristo que foi xingado, o Cristo que ninguém entendeu o que ele estava tentando mostrar, e também o nosso Deus. Assim diz o Senhor.
se assim diz o Senhor, tudo que ele disser se cumprirá. Se ele disser, assim diz o Senhor, tudo se cumprirá. Eu vou deixar agora aqui com vocês 3 questões. Oi? A próxima, última lá embaixo. Se bagunçou tudo aí, minha esposa. 3 questões. Vamos lá. A primeira é: por que é importante que a Bíblia seja a base da nossa crença? A segunda: a Bíblia responde definitivamente a cada questão que levamos? Por que sim e por que não? Qual é um dos assuntos que a Bíblia trata claramente e qual é um dos assuntos sobre os quais ela não é muito clara? Eu quero abrir agora, pode fechar. Eu quero abrir agora para os irmãos, o vermelho aqui, isso, Eu quero abrir agora aqui para os irmãos, né, mediante essas perguntas, por que é importante que a Bíblia seja a base da nossa crença? Quem consegue me dizer por que a Bíblia é importante para a nossa base da nossa crença? Pode abrir o microfone, quem quiser falar. Eu entendo assim que é porque ela sendo nosso manual de fé, nosso manual de vida, é nela que a gente deve buscar, né? Como até o senhor falou, que a questão dela ser nossa bússola, né? A Bíblia é aquele livro em que a gente vai procurar orientação sobre aquilo que a gente precisa saber, sobre como viver, né? Como a gente falou, né? Como o senhor falou no início, né? Quem somos nós, para onde vamos, como devemos viver, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, enfim, porque ela traz tudo aquilo que a gente precisa para poder viver a vida que Jesus quer para a gente. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. A Bíblia é a nossa bússola, como o pastor Márcio fala, né? Mais alguém quer comentar? Pode abrir o microfone e falar, meus irmãos. Pastor, Pai do Senhor Jesus. Amém. É porque também ela é a palavra de Deus, né? Então, Deus tem mensagens para nos dar, e ela é a palavra, e através da palavra é que nós vamos saber, né, o que temos que fazer, como devemos agir, né, em toda a nossa vida, né, por ela ser uma bússola, né, um manual sagrado. Nós vamos ter ciência de como agir na vida, né, de como viver melhor, né. Então, temos que ter essa ciência de que a Bíblia é muito importante para nossas vidas. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém, meu irmão. Glória a Deus, é isso mesmo, viu? Às vezes, assim, nós podemos até pensar, né? Poxa, a primeira lição falando sobre a Bíblia eu já conheço, né? A Bíblia eu já sei, né? A Bíblia tem uns livros, tem Marcos, Mateus, tem Gênesis, tem Apocalipse, tem aquilo. Não, mas a Bíblia, ela tem muitas outras coisas em oculto que a gente, né? Se for começar a conversar e entender, né? Como eu falei, ela é uma bússola, ela é um remédio, né? Ela é uma profecia. Se você quer uma profecia, eu costumo sempre falar assim, tá, gente? Não desconfio de profecia, tá, gente? Já vou até falando aqui, né? Não duvido de profecia, né? Mas a minha maior profecia que eu sempre busco é na Bíblia Sagrada. Ela, eu tenho certeza que quando eu quero alguma coisa, eu oro primeiro ao meu Pai e depois eu leio o que o meu Pai me respondeu. Eu não vou direto primeiro nela. Primeiro eu oro: Pai, é isso. O Senhor pode falar comigo? O Senhor pode me dar um conselho, meu Pai? Eu abro a Bíblia e Ele fala comigo ali, né? Bom, vamos lá.
Mais alguém quer comentar sobre o entendimento do estudo? Eu quero. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou Dejane, para quem não me conhece, tá? A Bíblia diz assim em 2 Timóteo 3,16: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Então, ela é divinamente inspirada. Deus inspirou aos homens a escrever. Quando a gente chega aqui em Salmo 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a gente vê que a própria Bíblia, ela deixa claro que ela é a nossa bússola. E ela deixa claro quem deixou essa bússola. Então eu não posso dialogar com Deus se não for de outra forma. Pastor Ezequiel deixou claro aí que ele não desmerece as profecias. Profecia para mim só entra se estiver na Bíblia. Se não tiver cunho bíblico, eu não aceito. E eu quero agradecer ao Senhor, pastor, porque muito incrível, tá? Eu tenho uma aula sobre Bíblia no YouTube, totalmente diferente do que o senhor falou, totalmente com uma visão, mas com o mesmo ponto, Jesus Cristo. Então, assim, hoje eu aprendi uma visão diferenciada. O senhor falou sobre o conteúdo, eu trabalhei sobre a estrutura, o esqueleto da Bíblia. Então, quanto mais a gente senta para aprender, mais a gente aprende. Muito obrigada mesmo. Para mim foi assim excelente, viu? Sua visão em relação ao conteúdo bíblico, muito bom. E geralmente se ensina o quê? Só o esqueleto bíblico, né? Como foi criada, que veio de papiro e aquela coisa toda. E o senhor não, o senhor aprofundou um pouco mais. Muito bom e parabéns. Amém. O intuito desse curso, desse estudo, é justamente para isso, tá, gente? Eu também estou aprendendo com vocês, né? Eu estou aqui, mas na próxima segunda-feira eu vou estar junto com vocês, ouvindo um novo palestrante também. Eu tenho que me alimentar também, né? E eu preciso ouvir de vocês mais alguma coisa sobre o estudo. Eu já ouvi aqui sobre a nossa irmã Simone, né? Que nosso irmão Antônio, a nossa irmã Jane. Eu tenho outra pergunta aqui também, meus irmãos, que é a segunda, que ela fala assim: a Bíblia responde definitivamente a cada questão que levamos? E por que sim? E por que não? Quem consegue responder essa daí? Posso falar, pastor? Pode. Eu acho que ela responde porque a Bíblia é um livro mais atual, apesar de ter sido escrita há tantos anos atrás. Então, se você for ver coisas que acontecem, que às vezes falam em reportagem, em entrevista, que estão acontecendo, você vai ver que está lá na Bíblia. Então, eu acho que a Bíblia, além de ter sido inspirado por Deus, ela é um livro que ela é atemporal. Então, ela para todas as situações, ela está atualizada. Amém, glória a Deus, viu? É verdade. É interessante, né, que eu estava conversando esses dias com um rapaz e tocamos no assunto, né, do clima, do tempo, né? Fazendo frio, por exemplo, aqui em São Paulo, chega aos 18, chega aos 13, chega a 35, sábado fez 37, quando foi no final da tarde caiu para 18, para 17, e eu estava conversando com um rapaz e ele falou para mim: mas olha, eu vou te dizer, quem está fazendo isso aí não é Deus não, quem está fazendo isso daí é o homem, porque ele quer saber mais do que Deus, ele quer inventar coisas que Deus não está de acordo, Deus está dando a permissão. Por exemplo, esses foguetes que são lançados, aviões que trafegam pelo ar aí, é poluente. É muita poluição, é querosene queimando, querosene forte queimando, destrói a camada de ozônio. Então o homem, como nós chegamos a falar, né? Deus te dá, quando você nasce, ele já te coloca um selo assim: você nasceu tal dia
e vai morrer tal dia. Cabe você adiantar ou deixar chegar o seu dia para você morrer, ou você adiantar. É o que o homem está fazendo hoje. O homem está adiantando a morte. Porque do jeito que o nosso planeta está, né? Hoje não existe mais primavera, verão, outono, não existe mais. Acabou isso daí. As tragédias, quando começam a acontecer, essa última tragédia que teve no Rio Grande do Sul, todo mundo acompanhou, é uma coisa que não tem explicação, né? Então tudo isso já é a mão do homem causando isso. Não adianta gritar, falar, olha meu Deus, mas por que isso? Deus fala assim, peraí, eu não tenho nada a ver com isso daí. Quem está causando tudo isso daí são vocês. Eu criei o mundo perfeito para vocês. Eu criei tudo correto, tudo no seu tempo. Vocês que adiantaram. Então agora vocês vão ter que arcar com as consequências, né? Amém, minha irmã. Glória a Deus, viu? É isso mesmo. Mais alguém quer comentar? Fique à vontade, meus irmãos. Eu preciso que vocês comentem, conversem, vamos conversar sobre o entendimento, porque isso é um estudo muito bom, a base da fé cristã. Essa é a nossa base. Eu quero saber de vocês o entendimento que vocês têm sobre a Bíblia como uma forma da base da caminhada cristã de vocês. Irmão William, pode falar. Eu acho que o Renan chamou primeiro, pastor. Deixa ele falar e aí depois eu falo, pode ser? Claro. Pode falar, irmão Renan. Amém, graças e paz a todos. Obrigado, irmão, pela gentileza. Eu só queria expor um ponto de vista que eu acho que é interessante para todos nós pensarmos. Eu acredito em tudo que os irmãos falaram, é muito válido, e queria acrescentar que a Bíblia, ela é uma formalização da palavra de Deus, porque se Deus falasse diretamente com cada um, muitas pessoas iam falar que ouviram da parte de Deus algo e na verdade não teriam ouvido. Então, para criar um padrão, para que houvesse um entendimento de conduta semelhante, para que todas as pessoas tivessem, até mesmo pela justiça divina de Deus, a mesma capacidade de entender o que Deus expôs para o ser humano, eu acredito que é a finalidade da Bíblia. E é a partir dela que todos nós podemos ter o entendimento de como alcançar o maior objetivo, que é o único que Jesus promete a todos nós, que é a vida eterna. Então, eu enxergo a Bíblia como uma padronização da palavra de Deus. Claro que o Senhor ele vai trabalhar de diferentes formas, com diferentes pessoas, mas, como o próprio Paulo disse, né, qualquer um que aparecer, mesmo um anjo de luz, para trazer algo que não esteja nessa palavra, não é de Deus. Então, eu acredito nisso, que é uma padronização para que todos tenhamos a mesma visão, o mesmo entendimento e a mesma oportunidade, né? Para que depois não venhamos a reclamar, caso possamos perder a nossa salvação no futuro. Amém. Glória a Deus. Irmão William. As paz a todos mais uma vez, boa noite. Primeiro, obrigado aí, pastor, por esse momento tão precioso, né? Por essa iniciativa aí do Campus Online para abençoar as vidas, não só de quem está no Campus Online em si, mas também ofertando aí na vida de outras pessoas também que queiram aprender mais sobre a palavra. Na verdade, eu queria contar um testemunho breve, rápido, sobre como a palavra do Senhor, não importa quantos milhares de anos ela foi escrita, ela é mais atual do que a gente pensa e nos dá direcionamento em tudo que a gente precisa. Alguns dos irmãos aqui sabem, né? Nós nos mudamos de São Paulo aqui para a região da Grande BH, devido ao direcionamento que recebemos de Deus no fim do ano passado, né? Então hoje a gente tem congregado presencialmente na Matriz. Mas aí, uma vez que a gente começou a ter essa direção do Senhor, né, meu amor? A gente já fica com
com aquela fé que, na verdade, você quer bancar o irresponsável e depois ainda põe a culpa em Deus, se fizer errado, né? Não, vou pedir conta do trabalho, vamos embora daqui, Deus vai abrir as portas, não sei o quê, né? E, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se o Senhor chamou, o Senhor vai dar as estratégias de fazer tudo certo e na hora certa, né? E na época que eu conversei com os meus gestores, eles falaram, não tem como a gente dispensar você agora. Se você esperar até metade do ano de 2024, lá para o mês de maio, abril, a gente pode fazer por você sem problema nenhum, mas agora não tem como. Isso era dezembro. E aí, nós começamos a buscar a direção na palavra. E agora, Senhor, o que vamos fazer, né? Puxa, o Senhor já nos deu um direcionamento e tal. E aí, nós oramos, né, em primeiro lugar, claro, ao Senhor, e pedimos uma direção a Ele na palavra. E o Senhor nos deu Eclesiastes capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Vou ler brevemente. Não, vou ler do versículo 2. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei. Rei aqui é rei com letra minúscula, ou seja, ser humano. Nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Então, qual era a direção que nós estávamos pedindo para o Senhor? Senhor, nós vamos tomar alguma atitude em relação a eu sair da empresa? Abrir mão, né? Abrir mão? E o que o Senhor me orientou? Faz o que o teu chefe está te pedindo. Aguenta mais alguns meses. A hora certa de você ser dispensado, você ir embora, ela vai chegar. E foi o que nós decidimos fazer, né, meu bem? E aí, no final das contas, eu fui demitido, não precisei fazer acordo com a empresa me demitiu, pagou meus direitos, tudo certinho, e aí viemos para cá. Mas na hora certa. Por quê? Porque o rei sabe a hora certa de agir. E a hora certa era a metade desse ano. Então, assim, é uma amostra de testemunho em particular, ver como a palavra, ela falou, assim, cravado. Não se apresse em se apartar da presença do rei. Ou seja, não vai já tomando atitudes precipitadas, porque depois dá errado e a gente ainda põe a culpa no Senhor, né? Falando, Senhor, onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Muitas vezes ele é tão claro, né, que ele diz aqui no 2, este é o meu conselho, obedeça. Então, Deus, muitas vezes ele vai falar meio que por parábolas, né, como Jesus sempre pregava muito, para que a gente chegue no raciocínio, tal, no senso. Mas muitas outras vezes Deus também fala assim muito rasgado. Então é muito lindo quando a gente realmente se orienta pela palavra do Senhor, pela nossa bússola viva. Não é um mecanismo que pode cair no chão e falhar, não. A palavra dele é sempre viva, é sempre fiel. E veja, Deus é tão gentil que ele fala, esse é o meu conselho, não é uma ordem. É que nem quando ele fala lá no Pentateuco, né? Eis que te propõe hoje a vida e o bem. E aí ele aconselha, escolhe a vida, né? Então Deus é um Deus muito gentil e amoroso conosco, né? Grato pela oportunidade. Amém. Quer comentar? Você está falando? O Renan me fez lembrar de uma outra questão também, o que a gente pode não fazer comparação, porque a palavra do Senhor não tem que ser comparada, né, a outras coisas materiais. Mas quando a gente vai ao médico, né, que o médico passa uma receita pra gente, ele dá um medicamento, ele só fala quantas vezes a gente tem que tomar, o horário. Só que quando a gente abre a caixa de remédio, lá tem uma bula. Então a bula ela fala por que você está tomando, quantos dias você precisa tomar, se você não tomar, o que vai acontecer, se você tomar de forma errada, tem a reação. Então assim, a palavra do Senhor a gente pode fazer essa comparação também, né? Porque tem as reações adversas quando você usa de forma errada, né? Então assim, eu estava até evangelizando uma pessoa e ela falou, como que eu leio a Bíblia? Eu falei assim, quando você pega uma receita médica, você fica só com o que o médico falou, ou você vai abrir a caixinha do remédio e vai ler a bula e trazer as orientações que está trazendo ali, né?
Então a palavra do Senhor é assim, a gente tem que ler, né? Entender por que a gente está lendo ela, qual é a edificação que ela está trazendo para nós, e se a gente lê de maneira errada, quais são as consequências que ela vai trazer para nós, e lendo da forma certa, ela vai trazer a cura necessária que nós precisamos, né? Então, assim, eu gosto muito de não comparar, trazendo para a nossa realidade, porque quando você vai falar da palavra de Deus para um convertido, você tem que trazer a nossa linguagem, né? Dentro da palavra, mas de uma forma estratégica dada pelo Espírito Santo, para que a pessoa possa entender o que nós estamos falando, para como foi o tema. O que é a Bíblia, né? A Bíblia é aquela que nos aproxima de Deus e traz a cura necessária que nós precisamos para viver uma comunhão até a eternidade com o Pai. E essa bula, né? Se você não entender, o que você vai fazer? Procurar o médico. Doutor, não entendi o que está escrito aqui, o senhor pode me explicar? É a mesma coisa, pastor, eu não entendi isso aqui não, o senhor pode me explicar? Mas procurar quem entende, né? Vai procurar o seu amigo do lado que nunca tomou medicamento, não entende nada do medicamento, que ele vai dar a ideia dele para você. Aí você procura, como eu estava falando aqui mesmo, né? Como o Paulo adverte, fala assim, tomem cuidado quando for falar palavras indôneas. Então você tem que ter esse cuidado. Procura aquela pessoa, não estou falando que nenhum irmão não é capaz de interpretar e falar corretamente a Bíblia. Não estou falando isso. Mas se você quer ter uma segurança, bom, eu quero falar com o fulano de tal porque ele vai me explicar de uma forma diferente que eu entenda. Vai até ele, irmão, não entendi. Você consegue me explicar? Gente, eu peço explicação. Meu pai, eu falo às vezes com meu pai que como que é isso aqui? O que quer dizer isso daqui? Ele explica, né? Se você quiser o desenho, Deus fez isso comigo. Ele desenhou. Refletir sobre tudo que a gente ouviu hoje, porque não é só ouvir, né? Então vamos lá. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer e te louvar pela vida do pastor Ezequiel, de Renata, por estarem, Senhor, tomando essa iniciativa. E que o Senhor venha trabalhar cada vez mais, sabe? Então agora eu vou orar, como através das outras pessoas que irão estar aí, nos dando, Senhor, um direcionamento, através da tua inspiração. Também quero te agradecer por cada irmão que falou, os que se calaram. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos dá agora a sabedoria e a disposição para meditarmos em relação a tudo isso que a gente ouviu aqui hoje. E que a gente possa, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, nos saciar ao ponto de transbordar para outras pessoas. Quero te agradecer também por esse momento, Senhor, onde o Senhor nos dá, Senhor, a certeza de que o Senhor está no controle das nossas vidas no campus online. E, Pai, eu te peço que o Senhor dê para a gente uma noite reparadora, uma noite na tua presença. E que durante essa semana, Senhor, o Senhor esteja nos dando direção e também conserto onde precisamos, para que seu nome seja exaltado. Graças eu te dou, eu te louvo por mais um momento na tua presença, aprendendo sobre ti. Amém, em nome de Jesus. Amém. Então, semana que vem, meus irmãos, mesmo horário, às 8 horas, temos mais um encontro, um novo palestrante, como eu falei, cada semana um palestrante diferente, um novo tema, né? Hoje foi o pontapé inicial para a nossa base. E semana que vem aí o caldo começa a engrossar, como falam, né? Montamos a base e agora eu vou começar a fazer a construção da nossa fé cristã, né? Um forte abraço, um beijo no coração de cada um dos meus irmãos. Fique com Deus, uma maravilhosa semana. Eu vou estar abrindo o grupo lá agora. Quem quiser comentar alguma coisa, deixar alguma pergunta, já vai estar liberado, ok? Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau.